E o evangelho que hoje vamos meditar está em João capítulo 21, versículo 15 a 19. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje vem falando para nós de uma pessoa que teve muita importância na história de Jesus. Pedro. Pedro, que escreveu as 2 cartas de São Paulo, a primeira e a segunda carta. Pedro, então, ficou triste quando Jesus o perguntou 3 vezes se ele o amava. Então, podemos ver quem era Pedro naquela figura de Jesus. Podemos aprender hoje sobre um pouco a história de Pedro. Pedro era um dos 12 apóstolos, que muitas vezes servia como porta-voz dos discípulos. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus e foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Pedro escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, como eu disse, a primeira e a segunda, a carta de Pedro. Então podemos ver que Pedro, discípulo de Jesus, também chamado Simão, era um pescador que tinha um pequeno negócio em parceria com seu irmão André e 2 amigos, Tiago e João. E quem levou Pedro a Jesus foi o seu irmão André, que o introduziu até Jesus. E assim, mais tarde, quando Jesus o chamou, Pedro deixou tudo para seguir Jesus e ser seu discípulo. Jesus então escolheu Pedro para ser um de seus 12 apóstolos, que receberam um treinamento especial para serem líderes. Pedro se destacou então entre os discípulos por ser ousado e falar o que todos estavam pensando. Ele era impossível, fazia tudo com entusiasmo e amava Jesus fervorosamente. Pedro tinha a personalidade de um líder, mas ainda não era maduro.
teve experiências profundas com andar sobre as águas que revelaram sua ousadia e espontaneidade, mas também suas dúvidas, fraquezas e falta de fé. Olha para você ver, irmãos e irmãs. Pedro tinha dúvida, tinha fraqueza, também falta de fé, mas Jesus o chamou mesmo sendo pecador. Então, Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus e presenciou eventos especiais que nem todos os apóstolos viram. Junto com Tiago e João, Pedro viu a transfiguração de Jesus e a ressurreição da filha de Jairo. Pedro era mais que aluno, ele era amigo de Jesus. Pedro, então, líder da igreja. Podemos ver que quando Jesus ressuscitou, Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo vazio para ver. Mais tarde, Jesus apareceu na praia e conversou com Pedro. 3 vezes Pedro disse que amava Jesus e Jesus o mandou cuidar de suas ovelhas. Daí em diante, Pedro foi uma pessoa diferente. Que podemos ver e aprender com essa história de Pedro, irmãos e irmãs, que mesmo pecador, falho, muitas vezes deixa bater pelo egoísmo, Jesus nos chama. E Jesus chama a mim e a você, como chamou Pedro, e Pedro foi seu amigo. Tornemos amigos de Jesus a cada dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.